seja bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Tudo bem. Vamos falar de dinheiro aqui, né? Vamos falar de dinheiro. Agora, sempre que está chegando Natal, Réveillon, Carnaval, parece que o governo dá uma seguradinha naquelas notícias escabrosas que eles querem passar para a gente. Essa é a época que eles escolhem, é justamente porque a gente está mais focado em felicidade, esquece um pouco de focar no que de fato acontece no país? É estratégia, né, Kátia? As pessoas, em geral, vão procurar sempre o momento mais sensível das pessoas, quando se tem uma notícia boa para dar, alguma estratégia de venda, um argumento de marketing, ou vão procurar ser mais discretas no momento em que outras coisas estão acontecendo para divulgar notícias ruins. É o que o governo faz sempre que tem algum tipo de rebelião, quando tem algum tipo de situação em que as pessoas ignoram completamente outras notícias, como Carnaval, Natal, etc. Normalmente as más notícias são divulgadas. Não se espera exatamente um ponto específico a ser divulgado, mas o governo vem numa linha de divulgação de medidas, nome dado por eles, né? De austeridade para conter inflação, para conter gastos, para diminuir o aquecimento da economia, justamente para a inflação abaixar um pouquinho mais. Bom, então, já foi dito que a aceitação da nossa presidente vem caindo cada vez mais, né? Vem caindo, isso era esperado, porque quando se está numa fase eleitoral, sempre o discurso é o mais florido possível. Bonito, né? Agora é hora de fazer a lição de casa. Eu acredito que fosse a atual presidente, fosse outro que estivesse no lugar dela, o nível de aceitação da população não seria muito alto nesse momento, porque são medidas que têm que ser tomadas. Agora, obviamente, dá para tomar essas medidas de maneira um pouco mais amenas ou não, de maneira um pouco mais agradável na população, o governo vem tocando medidas bem austeras mesmo. Gente, lembrando, estamos falando da não aceitação nos mesmos níveis anteriores da presidente, mas o mesmo acontece com o governador de São Paulo e o prefeito de São Paulo. Quer Política dizer, em geral. A escala está caindo de um para o outro na mesma velocidade, Sabe parece. Sabe o que acontece, Kátia? Nós temos uma tradição no Brasil de falhas no planejamento, de falta de visão de longo prazo, e qualquer iniciativa é aplicada sempre levando em consideração a eleição que vem daqui a 2, 3 ou 4 anos. Cada um pensa no seu próprio umbigo, né? Exatamente. O que acontece é que as pessoas estão mais informadas, a notícia corre mais rapidamente. Eu estive aqui 15 dias atrás, tem muitas regiões do Brasil que não tem a transmissão do Mulheres, mas o pessoal vê pela internet, então não tem a transmissão pela televisão, mas na internet estão assistindo ali. Então isso faz com que argumentos, comentários, notícias, críticas corram mais rapidamente, a população está reagindo mais rapidamente. E eu acho que isso é fantástico, porque a televisão abrange uma capacidade gigante, obviamente, pelo Brasil, mas a internet chega em regiões que a gente nem imagina. Recebi tantos recados esses dias de lugares bem distantes, lá do Rio Grande do Norte, da capital, tem lá no Espírito Santo, no Acre, e a gente vê o quanto que as pessoas estão indignadas. Isso é bom, gente, que é assim que a gente faz as coisas se modificarem, né? Tanto que em governos totalitários, em economias que estão mais atrasadas, pode ver que o grande segredo para se manter o controle da ignorância da população é proibir ou inibir a internet, proibir ou inibir a mídia, a imprensa. Então temos que lutar contra a censura, exatamente. Bom, vamos ver a situação do Brasil, ó. Aí, projeção de crescimento zero. Da economia deve ser zero em 2015. Não é opinião minha, não é opinião de economistas, é opinião do próprio governo, né? O governo está anunciando um crescimento zero, ou seja, um ano bem retraído, um ano com risco até sobre emprego. Então, agora, se ele fala que a economia deve ser zero, para falar zero, porque pode ser negativo também? É que tá, quando a gente fala de... Toda a média é burra, né, Kátia? Parece que aparentemente zero significa que as coisas não vão mudar. Não, significa que alguns setores vão piorar e alguns setores vão melhorar. Sempre tem algum segmento da economia que tira proveito da situação difícil, tira proveito da falta de recursos, da escassez, mas na maioria dos casos nós teremos uma economia sofrendo esse ano, inclusive com perda de empregos e perda do consumo. O que a gente já vem percebendo que vem acontecendo desde o final do ano passado, né? Montadoras que estão oferecendo até carro para demitir, olha, eu te dou um carro, porque assim, obviamente, dá o carro, porque vai ser menos do que se ele tiver que pagar todos os encargos de demissão de nós. É um uma negociação, né? Como quando as empresas fazem acordos de permuta, quando não há dinheiro para pagar, vamos fazer uma permuta, você presta o seu serviço, eu presto o meu, e na falta de recursos estamos resolvendo problemas. As empresas, na falta de caixa que está acontecendo, estão oferecendo pacotes que envolvem produtos até produzidos pela empresa. Isso, de certa forma, já era esperado, porque a taxa de juros vem sendo elevada aos poucos há algum tempo. Quando o governo eleva a taxa de juros, e isso é feito de maneira, é escolhido pelo Copom, o Copom define uma taxa de juros para manter um certo nível de equilíbrio, na verdade o que o governo está dizendo é, pessoal, pare de tentar investir, especular, montar negócios novos, porque esse aquecimento da economia está sendo danoso, está gerando uma inflação maior do que o recomendável. Então, coloque o seu dinheiro em renda fixa, evite endividamento, evite empréstimos. Mas você concorda que não faz sentido
Se a gente pensar nisso, em como o governo atuou anos atrás e vem incentivando as pessoas a comprarem, isso já vem de anos. Então você incentiva a população a comprar. Compra sua casa, compra seu carro, compra isso. Bom, a gente tem as cidades lotadas de carro justamente por isso. Vamos tirar o determinado imposto para te proporcionar a realização de sonho de comprar um carro. E agora você fala, tá bom, não compre mais nada, você pode ser demitido? Então, mas esse é o chamado governo reativo. Né? Se eu tenho um setor insatisfeito, vamos atender as demandas daquele setor. O setor quer vender mais carro, ou quer vender mais geladeira, ou quer vender mais casa, vamos estimular. E aí, resolve-se o problema de curto prazo no setor, torna as pessoas mais felizes no curto prazo, ganha-se voto nas eleições, na sequência vem o pagamento da conta, porque as pessoas não tinham condições sustentáveis de manter aquela compra, vão cair no cheque especial na sequência. Um caso muito fácil de entender é quando, há 1 ano e meio, 2 atrás, nós tínhamos o IPI reduzido dos automóveis. Então foi verdade. Nós quebramos um ciclo. O brasileiro tinha a tradição de comprar um carro e usar, em média, 2 ou 3 anos para trocar novamente. Agora? Quando se reduz o IPI, quem está com um carro com 1 ano de uso, 1 ano e meio, fala, mas a vantagem é agora, eu não vou esperar 3 anos para comprar um carro. Compro logo, compro agora. Então a pessoa esperou o carro perder preço, depreciou, perdeu lá seus 10, 20, 30%, está perdendo do carro que vendeu, está comprando um carro às vezes até mais caro porque o IPI está barato, né? Ia comprar um carro popular, mas cabe um mais caro no bolso. Mas aí aumenta A pessoa não leva em consideração que o mais caro tem um consumo maior, tem um seguro mais caro, tem um PVA mais caro, lá na frente está no cheque especial. Então, é razoavelmente previsível que quando se estimula um consumo fora do normal, fora do tradicional, as pessoas vão cair no cheque especial no segundo momento. Mas aí o que me assusta é o seguinte, se a gente vem já há anos de governos anteriores também, que buscam, quem está desempregado tem que ter o auxílio-desemprego por 6 meses, tem que ter bolsa isso, bolsa aquilo outro. Eu não que eu não seja favorável. Eu acho que as coisas têm que ser feitas, é como a gente. Quer ir no supermercado, você ganha um salário mínimo. Não dá para você comprar tudo o que você quer, você compra o que dá para ser comprado. Exato. Você pode preparar para daqui a uns anos sua vida seja diferente. O governo não faz isso. Se a gente vai ter um número de desempregos muito maior do que a gente já tem, e se eles já estão dizendo que estão no vermelho, como que vai ficar? Vai ficar no roxo? Nós estamos no caminho de ou ficar no roxo, ou de ter um corte, um encolhimento, diminuição dos serviços, quebra de regras, como por exemplo, se a conta da Previdência não fecha, vai se aumentando o prazo para aposentadoria, vai se jogando mais para frente o benefício. Então, esse tipo de prática, ela é mais do que necessária. Agora, quando se pensa mais na próxima eleição, no curto prazo, e coloca-se em prática medidas que aparentemente não são problemas, mas que vão gerar um problema no segundo momento, nós estamos, de certa forma, amainando a dor nesse momento, mas perpetuando a doença mais para frente. Não temos atitudes de mudança consistentes. Uma educação realmente que vai dar frutos daqui a 8 ou 12 anos, um planejamento empresarial que envolve muito gasto agora, mas que vai envolver uma grande colheita daqui a 8, 12 anos. E sabe o que eu acho o mais grave disso tudo? Que a gente vê isso da presidência aos governos estaduais, às prefeituras, e aí a gente vai descendo e não há planejamento em nada. Não. Na maior parte dos estados desse país, gente. Então, não estamos falando só da presidente, estamos falando da presidente, dos governadores. São raras as exceções de quem tem um planejamento aberto, que pode ser feito, e não aquele de carochinha de livro infantil. Exato. E outra, nós estamos falando de governo, mas a sociedade civil acaba entrando no mesmo jogo. A gente viu esses lances de corrupção da Petrobras. Então. Quantos grandes empresas estão envolvidos, mas também se não estivessem envolvidos não haveria as grandes obras, né? Então uma coisa meio que puxa a outra. Então é um cenário muito ruim mesmo. E aí, como mudar isso? Educação, trabalhar a base desde cedo, pensando no longo prazo. Agora, sei que em casa tem muita gente pensando, tá bom, então por que os governos de uma forma geral não falam a verdade? Senão não seriam reeleitos, né? Senão não seriam reeleitos, exatamente. Já pensou se a pessoa chegasse na frente lá do povo e falasse assim, olha, fiz um monte de bobagem, perrei a mão, aperte os cintos porque o negócio vai ser sério. E aí? Vamos colocar um cenário em que você tem a pessoa que fala o que o povo quer ouvir numa campanha eleitoral e a pessoa que fala, gente, vamos fazer uma grande campanha, vamos arrochar realmente, apertar o cinto, economizar água, energia, alimentos, roupas, para a gente ter uma vida melhor daqui a 4, 5 anos. O que a população quer ouvir? O discurso do sacrifício ou o discurso do presente, do bônus, alguma coisa vai ser... Então, o discurso eleitoral, ele é mentiroso por natureza, ele é marqueteiro mesmo. E isso por quê? Porque a população, talvez com um nível muito básico de educação, não tem esse discernimento para criticar o que é verdade e o que não é. Eu acho que a população brasileira é imatura. Em geral. Em geral. Em todos os níveis de conhecimento. Em todos os níveis. Exatamente. De maturidade. Às vezes a gente vê numa empresa, seu chefe te chama e fala assim, olha,
não estou gostando, você está fazendo isso. Você se sente tocado, porque você fala, ele falou para mim, o fulano, Gustavo, faz menos do que eu. Não vê quem faz mais, então a gente sempre busca um culpado, isso é imaturidade. Exato, nós estamos entrando agora, chegando no carnaval. Né? Quando a gente vê aquele trânsito, aquela fila, o pessoal descendo, voltando para o litoral, indo, voltando para o interior, dependendo de onde as pessoas estão, né? Vai ter um monte de gente nos carros reclamando do governo que não faz obras para melhorar as estradas. E vai ter algumas centenas de pessoas agindo mal, dirigindo pelo estacionamento, ultrapassando onde não deve, cada um furando fila. Vai se beneficiar disso, Exatamente. Né? Alguém tirando benefício de curtíssimo prazo, correndo o risco de levar uma multa. Então está na nossa natureza mesmo. E o pior, né? Reclama quando está na estrada que os governos, de uma forma geral, não cuidam das estradas e a gente paga muito pedágio. Mas na hora que a gente volta para a cidade, a gente esquece disso. Exatamente. E não cobra, porque é como se você tivesse um funcionário. Na verdade, todos os governos, na verdade, são funcionários do povo, concorda? Exato. Seja a presidência, o governo estadual, o governo federal, todos eles, não tem jeito. Nós devemos um certo respeito, porque no Brasil se trata como autoridade. Eu acho que não deveria. Servidor público é servidor. Diferente. O respeito tem que ter. Agora, há algo que nós podemos fazer? Sim, há algo que nós podemos fazer. Por exemplo, entrar no Diário Oficial, acompanhar os gastos do seu município, do seu estado, da União. Você entrar no site da Prefeitura, no site do governo e questionar as contas, as ações, as iniciativas, reunir grupos para debater e questionar. Temos que nos mobilizar. Vou te falar uma coisa. Eu acordo cedo todo dia, de segunda a segunda. É hábito. Eu assisto Bom Dia São Paulo. E eu acho que esse é um dos jornais que, na verdade, conseguiu fazer a população enxergar as coisas de uma forma diferente. Porque ao invés de ficar só mostrando o que acontece, fulana, ciclano, ó, vamos na rua tal, que tem um buraco, a dona fulaninha já reclamou, ninguém fez nada, aí ficam parados. Vamos ver se o do SV vem. Aí, programa inteiro eles vão acompanhando, no outro dia vai acompanhando. Então isso faz a população ver o quanto que a gente tem que denunciar. Não é notícia, está se trabalhando a atitude, é a cobrança, é o como agir. Não é só noticiar, é ensinar a você ficar indignado. Outro dia foi com a Secretaria da Educação. Como tem escola que tem 50 e tantos alunos numa classe só, quando o máximo que se dizem, o ideal para se conseguir lecionar, são 30 e poucos alunos. Isso. Aí pegam a secretária da Educação, colocam lá ao vivo. Então, o que a senhora diz? Não, veja bem, não sei o quê, é que na verdade desses 50 só aparecem 30. Tá bom, e se aparecerem os 50? Exato. Então tem que questionar, gente. Quem questiona, quem pergunta por quê, é porque quer que as coisas mudem. Quem fica só abanando bandeira, não vai ter um país melhor. Exatamente. Esse é um dos pontos porque se valoriza, por exemplo, nas escolas o ensino da filosofia. Filosofia parece uma disciplina banal, né? Mas é a disciplina que ensina os alunos a questionarem. Pensarem, o vendedor está dizendo que você precisa mesmo? Né? Você acredita naquilo que estão falando? Aquilo que estão discursando para você é verdadeiro ou não? Né? Coloque-se no lugar do outro, mas também assuma o seu lugar para questionar se aquilo é uma verdade ou não. Temos que ser mais questionadores. A gente tem que estimular as pessoas a pensarem. E até quando a gente discorda de pontos de vista, isso é importante, que isso abre brecha para um entender o outro e chegar, muitas vezes, a uma conclusão que sozinho a gente não chegaria. E outra, temos que conversar sobre isso, conversar sobre política, conversar sobre dinheiro, conversar sobre boa alimentação, sobre cuidados pessoais, tudo aquilo que nós queremos mudar na nossa vida. Porque a gente fica guardando para nós mesmos, né, a reflexão, a ideia, o rancor, às vezes, quando na verdade debater ou falar daquilo que parece ser um assunto problemático, pode fazer nascer ideias, movimentos, mobilizações. Isso é inteligente, né? Exatamente. Eu sempre disse que falar sobre dinheiro enriquece. Então nós estamos aqui para enriquecer as pessoas falando sobre dinheiro, para trazer reflexões que às vezes passam despercebidas na correria ou caem na sedução do consumo e isso temos que falar mais. Educação, exatamente. E sem educação, gente, a gente não vive, não adianta. Educação financeira, educação nas escolas, educação dentro de casa, educação para a gente que vai viajar ou para você que não vai, mas está na rua e vai curtir. Você viu hoje a Vila Madalena? O estado da Vila Madalena com os blocos passando. Você fala, mas o bloco é legal. O bloco não tem culpa. Todo mundo pega o lixo e joga na rua. Como que você não quer que depois, gente, não chova um pouquinho no onde essa cidade? Ainda, você viu? Liberaram a torcida, enfim, dos times. Foi lá Palmeiras e Corinthians. Quebradeira de novo. Gente, o estádio tá novo, arrebentam tudo. Você fala, mas gente, que palhaçada é essa? Quanto custa isso, né? Ficam se degladiando, mas é para ser diversão, meu Deus. Não faz sentido isso. Sem dúvida, sem dúvida. Aí vai a polícia, é bala de borracha, é isso. Tá bom, alguém tem que fazer alguma coisa, né, meu Deus? Então, às vezes reclamando até da atitude incisiva da polícia. Não, mas reclamando da polícia. É o que tem a fazer, Tudo isso. bem. Né? Eu vi até uma cena que um rapaz tomou um tapão da polícia na cara. Aí você fala, nossa, isso não é correto. Ok, eu também concordo, não é correto. Mas no meio daquela balbúrdia,
qualquer país que seja, já colocava a polícia, não é verdade? Sem dúvida, por isso que tem a separação, o isolamento. A polícia mais forte, ó, o negócio é o seguinte, tu fica na frente, você já sabe o que vai acontecer. Isso é educação, gente. A gente tem que, não se respeita a polícia, não se respeita a autoridade, não se respeita pai e mãe, não se respeita nada. Muita gente critica, por exemplo, o emaranhado de leis que nós temos no Brasil. Por que tanta lei, por que tanta regra, por que tanta complicação que ninguém entende? Justamente para um povo menos educado, você tem que impor barreiras. Quando você tem uma sociedade mais madura, uma sociedade que sabe o que é certo e errado, você não precisa de tanta lei. Porque a pessoa sabe que se for levada a um tribunal, haverá o bom senso para julgar que ela está errada. Então, quando você não tem esse bom senso, leis são necessárias, detalhamento é necessário, tudo fica mais rígido e burocrático. Não estou dizendo, gente, que todo mundo que foi no jogo do Palmeiras e Corinthians não presta, não estou dizendo isso. Estou dizendo que tem torcedor e arruaceiro. Tem torcedor e tem bandido. Então, são coisas distintas. Eu até comentei o dia que eu viajei e assisti o show dos Lakers. Sim. Gente, é uma coisa absurda. É educação. Tinha lá, era no estádio dos Lakers, tá? O jogador do Lakers foi lá e agrediu o outro. Aquele estádio com mais de 1.000 e tantas pessoas, 2.000 pessoas, sei lá quantas mil pessoas tinham, todo mundo vaiava o jogador do Lakers. A atitude. É inaceitável isso. Você não pode estragar o show dos outros. Exato. Isso era contra o time deles. Parou o jogo, o juiz foi ver o que aconteceu, falou, Lakers punido. Todo mundo aplaudiu. E era na casa, como se diz, do Lakers. Então, quer dizer, é assim que a gente tem que fazer? Aquela pessoa que aplaude, normalmente é um pai, uma mãe, que está com o seu filho do lado e percebe que uma lição está sendo passada ali. Tinha umas senhoras com aquelas, como é, esses carrinhos? E vão assim. Você deve ter percebido que faltando 15 minutos para o começo do jogo, as pessoas estão lá atrás, estão no banheiro, estão comprando lanche, e na hora que vai dar o sinal de 15 minutos, todo mundo entra ao mesmo tempo, civilizadamente. E para sair sem se degladiar. Exatamente. Agora, você acha que tem cabimento, deixa os corintianos até as 8 da noite, porque se sai todo mundo junto se matam? Ah, gente, nem bicho faz isso, meu Deus. Por isso que meu filho ainda não foi assistir um jogo de futebol do nosso time. Por isso que é triste. E às vezes você tem que se deslocar. Eu nunca tinha ido nada disso. Você fala, vou deixar para ir em outro lugar, porque pelo menos quando tem segurança é melhor. É triste a gente ver que a gente tem um país que tem tudo e se estraga por bobagem, né? Tudo isso, educação, Cátia. Tudo isso, educação. Bom, vamos falar da alta do dólar? Vamos. O dólar está subindo, embora muita gente fale assim, mas a última semana ele está mais estável, tá. Mas sobe o dólar, sobe absolutamente tudo. Muitas coisas, principalmente coisas básicas, porque nós temos parte do nosso combustível importado, daí vem o governo querer aumentar o álcool na gasolina justamente para diminuir o efeito do dólar no aumento dos combustíveis. O trigo, uma parte importante do nosso trigo de qualidade vem de fora, então tudo isso é impactado. Agora, o dólar vinha subindo num ritmo muito forte, ele deu uma acomodada no fim do ano, deu uma pequena recuada, voltou a subir agora, as pessoas estão preocupadas. Para onde vai? Na verdade, Cátia, prever o comportamento do dólar é muito difícil, porque é um elemento extremamente especulativo. O governo pode tomar atitudes que venham a frear o dólar, isso não necessariamente é interessante, porque o dólar mais caro significa que os exportadores brasileiros estão vendendo com uma condição mais vantajosa, não é exatamente ruim para todos ter um dólar alto, então o governo não pode interferir muito. Mas é um elemento especulativo que pode mudar da noite para o dia por causa de um investidor, de uma guerra, de uma mudança política. Então não dá para prever. Existem grandes bancos prevendo que o dólar pode chegar até 3,15, 3,20 até o meio do ano. E existem grandes bancos prevendo que o dólar não passe de 2,70 a 2,80. Então, saber onde vai estar é difícil. Preparar-se para esse aumento, preparar-se para lidar com o dólar é importante, então temos que ter consciência dessa possibilidade e ter possibilidade de ajuste nos nossos planos também. Você disse bem, quer dizer, para alguns aglomerados, vamos chamar assim, brasileiros, é importante até que o dólar suba bastante, porque você consegue fazer com que o Brasil consiga exportar com um preço mais elevado, mais dinheiro que entra no país e mais você mantém o turismo dentro do país. Dentro do país, muito mais interessante. Então, exatamente. Aí eu lhe pergunto, mas se faz alguma divulgação para você querer que o brasileiro fique aqui dentro? Porque, olha, se você fizer as contas, liga em qualquer agência de turismo. Às vezes é mais barato você sair do país do que você ficar aqui. Ainda é. Por isso que se diz que o dólar não está caro. Na verdade, está barato comparado com os preços brasileiros. Lógico, os preços brasileiros são naturalmente mais caros, tributação aqui é muito elevada. Mas hoje, se viajar para o exterior ainda está mais vantajoso do que viajar pelo Brasil, significa que o dólar não está caro. Ele está num preço considerado até normal. E é razoável que ele suba um pouco mais nos próximos meses. Então, aqueles que estão acostumados a fazer, por exemplo, grandes compras no exterior, brasileiro se tira 5 dias no exterior, 2 é para compras. Mas também...
tudo muito barato. É 1/5 do preço, 1/10 do preço que a gente paga aqui. Exatamente. Eu acho que o dólar mais alto nessa condição, ele não deve inibir as viagens, que é uma experiência cultural, que é uma condição de você ver como funciona um país mais civilizado que o nosso, um país que tem uma educação mais sólida que a nossa, trazer experiências. Muitos estudantes que pensam em fazer intercâmbio lá fora, acho que vão aprender só o inglês ou só a disciplina. Não, aprende muito mais que isso. Isso é o de menos. Ser patriota. Ser patriota, aprender sobre a cultura dos outros, aprender como as pessoas se comportam lá fora, como pessoas de outros países se comportam. Exatamente. Se impressionar com a limpeza e a arrumação e trazer um pouco de indignação a mais para o nosso país. Então, tem um aprendizado muito grande. Né? Isso também é educação. Agora, se o dólar está mais alto, eu acho que a viagem fica um pouco mais justa para os próximos meses, mas talvez as pessoas deveriam economizar nesse ímpeto de fazer compras lá fora, já que passa a não ser tão vantajoso, eu posso comprar aqui em reais, sem o custo do IOF junto, podendo parcelar o dinheiro. Mas aqui é tão caro. Porque veja, ó, uma camisetinha mais baratinha que você compra aí nessas lojas de departamento, você paga quanto? Ó, depende. Sem marca. Aí que tá, vamos, a partir de uns 20 reais você está comprando... Sem marca. Numa marca mediana, você passa essa camisetinha de 20, 30 a uns 70, 80. Isso. Daí para mais. Você viaja, você paga 3 dólares, 4 dólares a camisetinha da marca. Ou uma camiseta de marca durável, então, que está na moda, por 15, 20 dólares, às vezes mais barato que aqui, com certeza. E não é justo para o povo que paga muito mais, não é justo para o comerciante que também não está tendo tanto lucro assim, porque a gente sabe como as coisas funcionam, eu já tive empresa. É uma coisa absurda, parece que é para você quebrar. As pessoas têm uma certa indignação contra o comerciante, mas, gente, vamos levar em consideração, quando você está comprando uma camiseta, por exemplo, no preço da camiseta está a camiseta, o aluguel da loja, que numa grande cidade não é barato, os impostos todos, os impostos dos funcionários, imposto sobre o trabalho, que é uma coisa absurda. Tudo aquilo está embutido. Né? Então, a pessoa que chega num restaurante e fala, mas eu vou pagar 20 reais uma salada, minha salada é mais barata em casa. Não, você não está pagando pela salada. Você está pagando pelo talher de qualidade, pela toalha de linho, pelo atendimento do garçom, os funcionários. Que não podem ganhar por hora. Exatamente. Você tem que ter ele registrado 8 horas, mesmo que você vai usar desse funcionário 4 horas, quando você podia pegar ele por hora. Exato. E ele ficava essas 4 horas nesse emprego, mais 4 no outro, 4 no outro, 4 no outro, e ele seria um funcionário muito mais completo. Isso. Não se tem liberdade. Hoje que nós estamos fazendo essa vida moderna, com pouco tempo, estamos pagando pelas experiências. Pela experiência de fazer uma compra num shopping seguro, com ar-condicionado. A experiência já deu, né? É o que as pessoas procuram. Né? A falta de tempo nos leva a isso. Né? Mas isso acaba custando mais caro mesmo. Quer dizer, então, para algumas situações no país, a moeda aumentando. Então, a moeda aumentando, algumas coisas ficam mais caras, vamos ter menos produtos importados na mesa. Então, quem está acostumado com azeite de oliva diferenciado, com um tempero de fora diferenciado, talvez isso passe a não acontecer mais. Quem comprou carro importado, talvez se arrependa nas próximas manutenções e comece a dar mais atenção para os carros nacionais, por exemplo. Então, a tendência é essa, de eu ter alguma substituição de consumo e nas viagens para o exterior, talvez não precisar perder tanto tempo com o consumo lá fora, porque os preços começam a ficar mais próximos do que eu tenho no Brasil. Aí, para ter alguma vantagem lá fora, tudo aquilo que eu pago numa viagem, a qualidade. É melhor, mas é melhor ter a experiência cultural, o passeio, você compra alguma coisa do que deixar ou outra, de ir, né? Exatamente. Deixa eu te mostrar uma coisa. A gente mostrou um vídeo há um tempo atrás, você deve ter visto até, do Custo Brasil. Sim. Queria mostrar esse vídeo, você me disse se ele é real ou não, e se não for, onde ele está irreal. Tá bom? Vamos ver, roda aí. Ó, funcionário de 4 mil, mais os 2 mil reais de encargos que a empresa tem que pagar. Depois dos encargos que a empresa paga, vem o desconto de impostos que abatem do seu salário. Entre imposto de renda, INSS, contribuição sindical e outros, mais R$ 1.200 do seu dinheiro vai para o governo. Por enquanto, dos 6 mil que a empresa gastou com você, menos da metade foi para a sua conta, e o resto foi para o governo. Agora, você precisa comprar coisas para sustentar a sua família, certo? Comida, conta de luz, roupas, gasolina e outros. Você sabia que todas essas coisas têm imposto embutido no preço? Quando você compra uma TV, mais de 50% do preço é imposto. Luz elétrica, 70% é imposto. Gasolina, 60% é imposto. Na média, sempre que você comprar alguma coisa, 50% é imposto. Voltando então para o seu caso. Você tinha recebido cerca de R$ 2.800 na conta, certo? Depois de gastar esse dinheiro com as compras, nada menos do que R$ 1.400, ou seja, 50%, foi para o governo, na forma de impostos embutidos nos produtos.
Se não fossem os impostos, você teria comprado o dobro das coisas. Resumindo a história, a empresa gastou R$6.000 com você. Desse total, você conseguiu comprar produtos e serviços no valor real de apenas R$1.400. Ou seja, você ficou com apenas 23% do valor que produziu com seu trabalho duro. E o governo levou 77% sem fazer nada. Isso é repetido dezenas e dezenas de milhões de vezes, com cada brasileiro produtivo. É uma montanha imensa de recursos que sai do bolso de quem produz e vai para o governo. E o que acontece com todo esse dinheiro? Será que os cidadãos recebem de volta alguma coisa que vale a pena? Infelizmente, nós sabemos que não. Uma parte enorme do dinheiro é roubada. Agora veja, 77% do que a gente teria que ganhar, quer dizer, não vem pra gente. Não. A gente está com 23%. Isso. Aí se trabalha o ano inteiro, 4, 5 meses, sendo otimista, vai para imposto. Aqui, na verdade, é mais, né? É. Aí você fala, tá bom, vou pagar 77%, mas eu tenho saúde, tenho educação, eu tenho estradas adequadas, eu tenho um governo que respeita o seu povo, eu tenho transporte digno, eu tenho igualdade. Igualdade é ter tudo isso. Tudo bem, você pagaria feliz, eu pagaria feliz. Agora, a gente paga 77%, você não tem nada. E quanto menos a pessoa tem, mais ela se contenta com uma migalhinha que o governo diz que está fazendo uma bênção de te dar. Exato. Gente, é obrigação, caramba. Mais que obrigação. Eu vou discordar de um ponto desse vídeo, quando se fala que o governo recebe 77% de toda a renda gerada em troca de nada. Não, na verdade, o governo produz, também gera empregos e tal, mas de maneira muito ineficiente, cara. Mas desses 77%, você acha que quanto é usado de verdade? Não, aí que tá. Como que você... vamos determinar o que é ser usado, Cátia. Porque, por exemplo, nós temos um problema que começa não nesse governo, não no governo anterior, mas com a descoberta do Brasil lá 500 e tantos anos atrás. O hábito que nós herdamos dos portugueses de tratar o político como autoridade já é um grande pecado. Sim, já é um erro, né? A pessoa que se predispõe a trabalhar pelo bem público não pode ter status de nobreza e autoridade. E a gente tem grandes exemplos disso, de pessoas que começaram a agir da forma correta. Sim, né? Não, mas é difícil agir da forma correta quando você está num sistema poluído, né? Exatamente contaminado. Ineficiente. Agora, se você tem uma nobreza que tem que ter foro especial, que tem que ter uma série de assessores, às vezes muito desnecessários, tem que ter todo um luxo, todo um capricho, desde auxílio paletó, auxílio moradia, milhões de auxílios que vão custar caro, nós temos um Estado extremamente caro. E a parte que realmente funciona do Estado, que nos atinge, ela recebe uma parte muito pequena. Vai afunilando, né? O funil fica fininho pra gente. Eu tenho toda a segurança de afirmar que se hoje o Estado tivesse 1/4 do tamanho que tem, ele continuaria funcionando da mesma maneira, com a mesma eficiência. Não perderíamos função e não perderíamos muito emprego. Perderíamos muitos privilégios. Né? Mas isso é necessário. Eu morei um tempo no Canadá, na cidade de Toronto, e conheci uma pessoa que era um aposentado, um servidor público aposentado, e me dizia que era muito bom ser servidor, tinha privilégios, planos de saúde diferenciados, renda vitalícia como no Brasil. O único lado ruim era o ônus de ter o dobro de penalidade quando ele cometesse algum tipo de infração. Se tivesse uma infração de trânsito, a multa era em dobro. Porque tem que ser um exemplo. Se fosse para a cadeia, era o dobro. Por quê? Ele tinha que dar o exemplo. Então, a punição era dobrada. E no Brasil, ao contrário, foro privilegiado. Então, nós precisamos mudar algumas coisas. Somos ineficientes no governo, somos ineficientes também na iniciativa privada. Sim. O brasileiro pouco educado, por exemplo, se você for ver tapa-buraco na rua agora... Nossa Senhora! 12, 15 pessoas fazendo aquilo. Você já viajou para o exterior. No exterior, uma pessoa que dirige a sua caminhonete, ela desce lá com a maquininha no elevador, ela faz o recorte do buraco no asfalto, encaixa uma outra peça, tem tudo meio que automatizado. Ah, mas para tornar o Brasil mais eficiente, teríamos que mandar muita gente embora? Não, as pessoas que fazem trabalho braçal e ganham pouco, teriam que ser um pouco mais educadas para trabalhar na tecnologia. E ganharem muito mais, ter mais qualidade de vida. Mais valor agregado, que faz coisas que robôs poderiam fazer. Bom, se você viaja, gente, a gente está falando de países desenvolvidos, que passaram por tudo que a gente está passando para chegar lá onde chegar. Quer dizer, tem saída, depende da gente. As classes menos favorecidas têm casas que parece classe média alta aqui. Sim, exatamente, porque é o padrão mínimo aceitável para uma pessoa de dignidade. É o que a educação cria também. Eu tenho um padrão mínimo. Isso existe no Brasil também. Eu viajando um tempo atrás, no começo da minha carreira, eu comecei a viajar bastante. Eu chegando no estado de Santa Catarina, tenho até orgulho de dizer. Também.
Quando eu comentei, puxa, aqui a gente não vê pobreza, falando para o motorista que estava me guiando, ele falou, tem pobreza, nós vamos passar num bairro pobre ali, você vai ver. E passamos, ele falou, aqui é o bairro pobre. Eu falei, demorei a perceber. Por quê? Aquelas casinhas de madeira, que realmente eram bem simples, feitas à mão, tinha uma pessoa varrendo a sujeira na porta da sua casa, uma cortininha pendurada na janela, um vasinho de flores na janela, tudo muito simples. Algumas coisas até recolhidas, mais digno. E às vezes aquelas pessoas que estão sendo chicoteadas pelo Estado por falta de atenção, falta de cuidado, elas acabam se revoltando e perdem a dignidade do seu próprio lar. Então o lar está rodeado de lixo, né? A pessoa joga esgotos pela janela, pelos fundos da casa. Por quê? Porque não tem um mínimo de aceitação da própria sociedade. O Estado ignora essas pessoas. Ele mesmo se sente rejeitado pelo próprio Estado, embora muitas vezes não enxergue isso. Exatamente. Acha que o Estado ainda tenta fazer alguma coisa por ele. Então, vamos entender que a falta de dignidade, que as pessoas não têm amor próprio, isso é uma reação contra uma sociedade que abandonou essas pessoas. Agora, eu vou te dizer uma coisa, você sabe? Eu acho que é um outro problema que a gente tem nesse país. As pessoas acham que todo mundo tem a obrigação, se você tem mais do que eu, você tem a obrigação de me dar. Quando, na verdade, gente, ninguém tem obrigação de nada. É assim, eu vou te contar a história que aconteceu aqui na Avenida Paulista, você vai entender. A gente olha o outro que está melhor que a gente e fala assim, nossa, ele chegou lá. Caramba, o que ele fez para chegar lá? Se ele chegou, eu posso chegar? De que jeito? E aí eu acho que é uma mentalidade, a gente está falando, voltando a dizer o que a gente estava comentando no início, de estimular as pessoas a questionarem, a pensarem. Exato. E não agredirem, porque a agressão é a forma mais tola de você tentar alguma coisa que aí é seu, não por direito. Exato. Né? Porque você coagiu o outro, né? No fundo, parte do sucesso que eu tenho no meu trabalho, meus livros ficaram conhecidos, mas parte desse sucesso vem quando eu me expus há um tempo atrás, falando da minha condição financeira numa capa de revista, um professor universitário que teve sucesso, alcançou uma marca financeira interessante e tal. Muitos criticaram. Como é que você tem coragem de se expor dessa maneira? Né? Gente, você conseguiu licitamente, não foi? Licitamente, então... com o meu suor, lógico, tomo todos os meus cuidados também para não me expor demais, mas no fundo a gente percebe que no Brasil as pessoas não têm bons exemplos a serem seguidos, porque os bons exemplos têm medo de falar, têm medo de se expor. Mas é muito Se eu mostrar que eu tenho sucesso, ou eu vou ser atacado pela violência, ou alguém muito querido vai grudar em mim e achar que eu tenho que dar dinheiro para ele, para ajudar, ou na forma de empréstimo, ou numa doação. Mas aí o que a gente vê garotos pequenininhos tendo como herói o traficante. Exato. Porque o traficante é bem sucedido naquela região que ele mora, porque ele conseguiu um fato histórico, ele consegue ganhar bem, ele consegue dar creche que o governo não dá, né? É o exemplo de sucesso que chega para as pessoas. Então, ou é o esportista de sucesso, ou é o traficante, ou é o político corrupto. Então as pessoas têm a crença de que para chegar lá, ou vai ter muito sucesso no esporte, ou fazer algo ilícito, ou tem que ter um padrinho que ajude a abrir portas. E não é. Você teve alguma coisa disso? Eu tive educação. Meu pai ralou muito, se sacrificou, esteve distante da família durante uma fase importante da minha adolescência, para ter um emprego que conseguisse pagar uma escola, que na realidade atual da família não seria paga, a não ser que ele tivesse essa condição. Então, correr atrás do conhecimento, né, e ter referências do que é certo, do que é errado, fechar os olhos para o oportunismo, né, ter uma atitude mais cidadã, mais ética, talvez seja a melhor herança que meus pais me deram. Eu também acho. Isso me trouxe prosperidade. Tem um rol de heróis, pessoas que eu gosto de falar. Eu sempre valorizei muito, ou sempre gostei muito da atitude do Monteiro Lobato, que além de ter sido um cara que escreveu fábulas que influenciaram a vida de muitos adultos... Não, mas de hoje, não de antigamente. Então, ele pensou muito na educação. É uma pessoa lá do passado, assim, já falecido, assim como Ayrton Senna, uma pessoa que mobilizou os brasileiros diante da televisão, do esporte, não, mas de hoje, não os falecidos. De hoje. Eu vou dar 2 nomes de pessoas que... por quem eu tenho um carinho muito grande. Não sei se todo mundo conhece um profissional chamado Flávio Augusto. Ele é um brasileiro que tinha uma escola de inglês, fez o negócio crescer, vendeu a marca de quase R$1 bilhão. Hoje ele comprou um time de futebol na Flórida, lá Orlando City. E ele é uma pessoa muito envolvida com o empreendedorismo, com a educação para a transformação. Esse é um cara que eu considero um herói. E o meu segundo herói, esse é o mais importante, tem que tomar cuidado para não me emocionar muito para falar, meu pai. Sempre me serviu de referência, sempre esteve do meu lado para me ajudar a tomar decisões, estou me emocionando, decisões profissionais, decisões de lançar ou não lançar um livro, de ir ou não numa abordagem, decisões de ir ou não por um caminho na vida pessoal. Então, esse que esteve sempre do meu lado, me dando referência, é talvez a pessoa que falte para muita gente. Às vezes o pai que trabalha demais, às vezes o exemplo que está próximo da criança, mas que não pode comunicar porque vai passar uma prosperidade que não pode ser alardeada, não pode ser aberta. Então falta ao brasileiro alguém bem-sucedido. E bem-sucedido não é bilionário, milionário. É a pessoa que faça direito, que não abaixa a cabeça diante de um Estado que não retorna aquilo que ele paga impostos. Exatamente. Né? Mas a pessoa que tem seus valores, a pessoa que valoriza a educação acima de tudo e que põe
no caso do meu pai, né, põe seus filhos no caminho certo para fazer boas escolhas. Nós estamos fazendo escolhas muito ruins no Brasil e ter um herói desse tipo, para mim, é um orgulho muito grande. Seu pai é um grande herói, porque se manteve ainda aqui. Agora, primeira opção, tudo bem, extremamente sucedido, um ótimo herói, mas teve que sair do nosso país de uma forma ou de outra. Exatamente. E aí a gente vê como isso é triste, por isso que eu te perguntei isso. Por que às vezes as pessoas desistem de um país? Por que às vezes algumas pessoas desistem do Brasil? As pessoas não desistem do país, Cátia. Porque elas são obrigadas a sair muitas vezes. O país desiste das pessoas. Então... O país desiste das pessoas. Desiste. Quando você paga seus impostos, quando seus impostos não voltam nada para você. E são utilizados, óbvio, tem todo um trabalho muito digno, muito honrado de redistribuir renda, mas quando 100% do benefício é para uma região, para uma população que não é aquela que paga os impostos, o que se faz é criar um bem-estar de curto prazo, mas na verdade algo que, é um caos. Para essas pessoas que estão pagando, elas percebem que preferem pagar impostos em outros lugares. Tem muitos brasileiros migrando para os Estados Unidos, por exemplo. Os impostos lá são mais altos do que aqui. Mas se tem muito mais retorno. A família de alta renda lá tem uma escola pública, tem um hospital decente. O mercado é barato. Trânsito que funciona. O custo de vida é baixo. A gente falou de custo Brasil. Muita gente fala que o automóvel nos Estados Unidos custa 30% a 40% mais barato que no Brasil. É verdade, mas essa não é toda a conta. O automóvel de lá anda com uma gasolina de mais octanagem, então tem mais potência, uma gasolina mais limpa, que custa mais barato que a nossa. Então ele é mais durável. Então, quando você vai pôr na ponta do lápis, não é só a diferença de preço. É muito mais que isso. Aquele automóvel mais barato lá fora, ele dura mais e anda mais do que o mesmo automóvel aqui no Brasil. Se gasta $30 para encher um tanque. Exatamente. Que é por galão que se conta. Então, exatamente. Quer dizer, aí é muito triste. Por isso que eu te perguntei, e agora estamos passando por um aumento de combustível, então, vai ficar pior a situação uma recomendação de usar um combustível mais caro, que é o básico que se usa na Argentina, nos Estados Unidos, na Alemanha. Agora, vou te falar uma coisa. O mais triste a gente vê cientistas e grandes profissionais brasileiros que, infelizmente, são retirados daqui porque, obviamente, se oferece muito mais oportunidade. Eles vão para outros países, eles descobrem coisas que eles estavam descobrindo aqui. Isso é patenteado com o nome de outros países, não do Brasil. Quem foi que pesquisou? Um brasileiro que vai ser esquecido em pouco tempo, infelizmente. Exatamente. E o que é pior... Isso é triste, né? Não sai quem quer. Sai quem pode. É verdade. O quem pode não necessariamente são as melhores pessoas. Né? Aquele trabalhador que acorda cedo, que rala, que trabalha com amor, que agradece a Deus pelo emprego que tem, é uma pessoa de altíssimo valor. Mas muitas vezes quem está saindo do Brasil é a pessoa que tem capital, é a pessoa que conseguiu pagar mais por um estudo, é a pessoa que mais tem condições de transformar a sociedade. De melhorar o país. Né? Então, quem sai, o que o Brasil está perdendo? As cabeças capazes de mudar o que não está bem. Pois é. E essa é a maior perda que o Brasil está tendo hoje. Temos 10 feriados esse ano. Olha só, coisa boa. Bom para uns, ruim para outros. Porque para o Brasil, isso é menos dinheiro que entra também, né? O feriado atrapalha quem produz. Agora, nós temos que nos ajustar para sermos mais produtivos nos dias sem feriado. Talvez trabalhar um pouco mais, talvez trabalhar no fim de semana não prolongado, para poder tirar o atraso das paradas que o feriado cria, né? Agora, melhor estratégia para esse planejamento? É hora de viajar, é hora de não viajar, de que jeito? Quais as dicas que você passa para a gente? Olha, Cátia, as empresas que anunciam aqui no Mulheres, elas falam de bem-estar, de autoestima, do quanto que as pessoas melhoram quando elas cuidam de si mesmas, né? Num ano que nós temos juros em alta, ruim para financiamentos, num ano que nós temos riscos sobre emprego, algumas pessoas podem até perder o emprego esse ano, é um ano em que alguns gastos estão aumentando. A melhor estratégia de defesa que nós temos é baratear os gastos fixos, tentar simplificar. Está pensando em trocar de carro, está pensando em comprar um apartamento? Compra um pouco mais barato, deixa para depois, para que você gaste um pouco mais com cuidados pessoais, incluindo o lazer. Então, isso aqui é extremamente importante para a qualidade de vida. As pessoas voltam mais inspiradas, mais alertas, mais criativas. Então, é importante se cuidar. 10 feriados é um potencial de rombo na conta bancária. Total. Então, o que fazer para não se perder? Vamos levar em consideração, principalmente quem não tem o hábito de viajar com frequência, quem gostaria, quem está esperando, né? Vamos levar em consideração que quanto mais feriados nós temos no ano, maior é o potencial das pessoas se planejarem e desistirem. Porque quando você tem pouco feriado, eu tenho 2 feriados esse ano. Eu vou nesse. Eu vou fazer o possível e impossível para viajar. Quando você tem muitos feriados, de repente a grana ficou curta, de repente aconteceu um imprevisto, a pessoa fala, vou cancelar esse e fazer o próximo. Então, esse é um ano interessante para as pessoas terem um plano A e um plano B. Como é que funciona isso? Vamos fazer uma conta de quanto custa uma viagem que eu quero fazer. Sei lá, R$2.000, R$3.000, mas mano, não cabe na minha conta. Eu consigo guardar 100 por mês. Guarde o quanto você pode. Vai chegar, por exemplo, no fim de semana em que você tem um plano A de fazer um passeio que custe aquilo que você conseguiu juntar. Consegui juntar R$400, é o passeio que eu consigo fazer. Mas, de repente, uma viagem que custa 800,
como teve muita gente que desistiu porque tem outros feriados pela frente, vai vir uma promoção de última hora. E você consegue pegar essa viagem a menos. Exatamente. Então, menor. 2015 é o ano que vai ter muita promoção às quintas e sextas-feiras antes do feriado. Muita promoção para ser aproveitada para preencher a vaga no cruzeiro. De última hora, né? De última hora. Então, eu tenho que chegar perto do feriado. Eu sei que vou passear no fim de semana, para o interior, perto da minha casa, mas de repente está atento, alerta, cadastrado no operador de turismo, que pode vir um bom passeio diferenciado por um preço bem mais baixo que o normal. Agora, você tem que ficar atento, gente, para esses sites de descontos. Tem muitos que são ótimos, mas outros não tanto. Então, coloque no Google, para isso funcionar bem, site de desconto, o nome X, e aí você vê quais são as reclamações para você não investir aquele dinheiro suado numa furada também, né? Só as reclamações, o próprio histórico, comentários que as pessoas têm nas redes sociais, todas as empresas. Sempre tem que ver a opinião do consumidor sobre aquela empresa e sobre aquele destino também. Sim, sim. E importante, eu não estou falando de compras coletivas. Compras coletivas, aquilo que você paga barato e vai tentar achar uma data para aproveitar. O que eu estou falando é compra de última hora. Efetiva, né? Nenhuma companhia aérea quer que o seu avião decole com assento vazio. Nenhum hotel quer entrar no feriado com quarto vazio. E num ano que tem muito feriado, vai ter muita desistência, então é a chance de você poder barganhar melhor. Quem está indo para o exterior, por exemplo, viu que o dólar aumentou. Puxa, com o dólar a viagem fica inviável. Não, porque quando muita gente está viajando, os hotéis lotam, os preços sobem. Com menos gente viajando porque o dólar está mais caro, fica mais fácil conseguir de última hora também promoções em hotéis, aluguéis de carro, passeios nos destinos fora do Brasil. Então, é um ano interessante para quem nunca viajou e quer viajar pela primeira vez, mas tem o plano, no seu plano seguinte, eu quero viajar tal data. Se eu não tiver uma promoção de última hora, meu plano B é fazer um passeio gratuito, mais barato na minha cidade e me preparar para o próximo feriado. Não, porque você continua tendo um objetivo que não foi esse feriado, mas vai ser o próximo ou o próximo, mas a gente vai atingir. Dois planos. Um que custa, um que não custa, de repente se eu conseguir o que custa, saiu barato. E uma coisa importante, tenho o hábito de poupar para isso. Se eu poupo 100 por mês. Se chega uma certa viagem que eu poupo 100 por mês, eu tenho, sei lá, R$1.000, a viagem custa 2. Tudo bem, você pode pagar dos 10 meses que você poupou os R$1.000 e parcelar por mais 10 vezes e você continua viabilizando aquela viagem. O importante é não sair do ritmo. Isso não desestimula a gente, não, gente. Isso estimula, porque faz a gente se sentir com o poder, que é o que a gente tem, o poder da vida da gente nas mãos, né? Da decisão, né? Exato. E a oportunidade de aprender. Você ter uma experiência, sair da rotina, ter o que contar. Você se torna um ser humano melhor quando você tem experiências. Então, 2015 é um ano bom para experiência, com certeza. Ao invés de você se preocupar em comprar o sapatinho no seu quezinho da moda, ou de um restaurantinho X ou Y, faz uma refeiçãozinha legal em casa, chama os amigos e esse dinheiro você vai guardando Exatamente. Também, não é? Se cuida. E aí você vai ver como você volta muito mais revigorado. Gente, pode ser, pertinho de São Paulo, tem tantos lugares que eu vou tão baratos, tantos hotéis, você pensa muitas vezes que é fora da sua realidade. Não é. Como aqui o Gustavo diz, pesquisar é fundamental. E muitas vezes ficar de olho numa promoção relâmpago que sempre aparece por aí. Esse ano vai ter bastante. Então, olha aí. Bom, deixa eu mostrar os livros aqui, ainda bem que você trouxe hoje. Hoje eu trouxe. Me pediu da outra vez, hoje está na mão. Adeus aposentadoria. Esse é o mais recente. Como garantir o seu futuro sem depender dos outros. A gente podia falar da próxima vez disso. Vamos trabalhar a próxima pauta nesse assunto. Falou tanto em aposentadoria privada uns anos atrás, depois não é melhor, e aí a gente vê que daqui 20 anos o Brasil vai ser um país de idosos. Se a gente está quebrado agora, quem dirá daqui 20 anos, né? Exatamente. As pessoas têm que se cuidar. Não é contar com o governo, não é contar com o governo. Se cuidar é a palavra-chave. É contar com você mesmo. Porque há uma diferença entre ser idoso e ser velho. Sim, né? São bem distintas as coisas. O velho é aquele que não tem mais escolha na vida. Aquele que se cuidou, se planejou, que cuidou da sua vida, se alimentou bem, viveu melhor, vai de repente estar jovem aos 90 anos, enquanto a gente tem muito velho de 30 anos que não tem mais escolha na vida. Pior é que isso na prática é bem que acontece. E casais inteligentes enriquecem juntos. Esse é o mais conhecido. E gente, isso aqui é junto de verdade. Não adianta você falar assim, teu marido falou uma coisa que você não curtiu, deixa ele que eu gastar tudo no cartão de crédito. Conversem sobre dinheiro, faz bem. Não é. E também não é ser chata, que o coitado do cara quer tomar uma cerveja e fala assim, aí ó, da sua parte, menos R$20. Você está afundando as nossas férias. É ter um planejamento em comum, né, Gustavo? Sabe como é que se conversa sobre dinheiro, Cátia? Uma pergunta. Qual? Você está feliz? Então... Assim, você está feliz? Estar ou não estar? O que eu não estou fazendo? Estou cuidando de mim? Não estou? Se eu quero cuidar de mim, quanto custa cuidar de mim? E você quer saber? Quando a gente está infeliz, a gente gasta mais, porque a gente acha que aquele presentinho que a gente se dá,
vai curar a infelicidade da gente. Isso só aumenta o rombo e não a felicidade. Não. Bom, Gustavo Cerbasi também, você quer acessar o site, eu vou te passar, tem palestras e tudo mais, www.maisdinheiro.com.br, no Facebook, Gustavo Cerbasi Oficial, no Twitter, @gcerbasi e no Instagram, Gustavo Cerbasi. É só você seguir, você vai ter dicas ótimas. Até daqui 15 dias. Até lá. Obrigada, viu? Bom carnaval. Para você também. Obrigada.